Saudação a todos. Vez ou outra a gente lida com palavras que nós chamamos de heterógrafas e outras que são homógrafas, que se escreve igual, mas tem um som diferente e há muita confusão nisso. Hoje eu estava lendo um texto de um aluno que falava sobre entender, depois me perguntava se eu compreendi o que ele queria perguntar. Na verdade, essas duas palavras, elas são parecidas, entender e compreender. Às vezes, no dicionário, nós percorremos as primeiras linhas e a entendemos como palavras idênticas, como sentidos idênticos. Mas, na verdade, os sentidos são bem diferentes. Nós podemos entender quando não fazemos perguntas, quando não complementamos aquela pergunta, e podemos compreender ou não compreender se nós fazemos questionamentos. Então, a verdade é que o compreender e o entender, eles têm uma similaridade na escrita, mas são heterogêneas na questão do nosso entendimento. Eu dou um exemplo de um aluno que estuda química. O aluno aprende e entende que a fórmula da água é H2O, mas não compreende o seu significado. Ou seja, as moléculas que a compõem, que são necessárias, exatas, 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio para formar a água, ele entende, decora a fórmula, mas não compreende a sua real definição. Eu justifiquei isso para ele. Ter compreensão sobre qualquer assunto fará uma profunda diferença para subir os degraus do sucesso ou não de qualquer empreendimento, em qualquer esfera da vida do indivíduo. E, na verdade, compreender requer questionamento, perguntas e a busca pelas respostas. Para compreender, não se pode ser apático, conformado, estagnado. Eu preciso arguir, eu preciso estar questionando para poder entender melhor de onde surgem todas aquelas justificativas que eu entendo, mas não compreendo. A dúvida e a busca da resposta fazem parte de um ser racional. A natureza por si só fez do homem um ser questionador. Muita gente me critica até por ser, a palavra seria essa, ser crítico em muitas coisas que eu ouço. Algumas eu corrijo, obviamente, se eu tiver intimidade ou se estiver na sala de aula como docente, ali eu tenho autoridade para fazer isso, mas eu não posso corrigir em todos os lugares. Outro dia eu vi um aluno escreveu uma palavra, ansioso, com C. Eu fiquei meio assim, sem questionar, mas depois eu falei uma outra para ver o que ele responderia, a questão da ansiosidade. Ele justificou que eu nunca tinha ouvido essa palavra, ansiosidade. Eu falei essa palavra, maior, que é para poder justificar o erro dele e ele voltar a isso. Ou seja, ele compreender. Ele tinha entendido, mas não tinha compreendido. Então a compreensão, ela requer atenção, questionamento, principalmente o tempo para pensar, analisar e conquistar o verdadeiro entendimento em todos os assuntos. Seria isso. Compreender e entender. Ok? Sucesso para todos. Eu sou professor de contabilidade e finanças. Sou imigrante digital. Não sou professor de português. Mas algumas coisas a gente precisa saber na nossa área docente. Sucesso para vocês.